A partir de agora, a conversa com o Diego Libardi, pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro. Diego já foi candidato a prefeito de Cachoeiro, foi muito bem votado, foi o segundo lugar, depois foi candidato a deputado federal e também uma votação violenta, e agora volta, é o pré-candidato a prefeito de Cachoeiro. Nós vamos começar a nossa conversa, porque o Diego parece ter um acordo com o Bruno Rezende, doutor Bruno Rezende e o Alan Ferreira, e que quem tiver melhor na pesquisa vai ser o candidato, aqueles dois que estiverem numa situação abaixo apoiam. Quero saber se isso está de pé. Diego, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Alegria receber você aqui. Obrigado. A alegria é toda minha aqui mais uma vez, né? Você sempre muito democrático, dando oportunidade para quem quer se expressar. E a gente fica aqui imensamente feliz de poder falar com você e com a população de Cachoeiro. Minha avó, sempre é sua fã. Daqui a pouco você vai mandar um beijo para ela, que ela sempre te assiste. E eu quero dizer o seguinte, honrado em receber você aqui. É muito mais do que um acordo entre pessoas. Né? O que nós estamos fazendo, na verdade, é um processo em que nós queremos promover a união pelo bem da cidade de Cachoeiro. Sim. A gente entende que a divisão, se cada um colocar um projeto, se cada um colocar um desejo que é natural, sim, que não tem problema nenhum, mas se a gente colocar isso de forma individual, muitas vezes egoísta, a cidade não sai beneficiada. Sim. Então nós estamos fazendo um exercício de muito diálogo para que a gente possa trazer a união. E aí nós temos aí o Bruno, deputado, que está fazendo um grande trabalho, o Alan, que está fazendo um grande trabalho pela cidade de Cachoeiro. Eu estou junto com eles também para somar, e nós queremos que muitas outras pessoas, outras lideranças estejam conosco nesse processo de união para o Cachoeiro. É isso que a gente tem de compromisso. Eu vou fazer a pergunta, que é sempre a primeira pergunta que eu faço para todos os pré-candidatos. Você quer ser prefeito de Cachoeiro por quê e para quê? Esse é o desafio que a gente tem. Eu entendo, Pássaro, que nós temos uma cidade que durante um bom tempo está parada, está andando para trás, com muito respeito. Eu acho que com as coisas que estão acontecendo, que estão sendo feitas, tem coisas boas sendo feitas, mas a cidade precisa de algo a mais. Então, a gente coloca o nosso nome, assim, com esse ímpeto, com muita humildade, de querer dar uma contribuição para a cidade dar esse salto, de voltar a ter um protagonismo, mas muito mais do que voltar a ter um protagonismo, de voltar a fazer as coisas certas para que Cachoeiro possa avançar. Olha bem o que a gente já foi no passado. Acho que esse é até um clichê, que todo mundo vai falar o que Cachoeiro foi. E aí a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer para o futuro. E Cachoeiro, por quê? Quando você pergunta, acho que para quê? Para fazer Cachoeiro voltar a ter protagonismo. E por quê? É para colocar Cachoeiro no futuro bem posicionada. E aí a gente tem assim, esse grupo que a gente vai construindo, é um grupo que tem condição de cuidar da cidade. Olha toda a capacidade que o doutor Bruno tem como médico, o Alan tem uma grande articulação ali com muita comunidade, sabe ouvir as pessoas. Eu estou aí quase 10 anos, né, como advogado que sou, mas também com várias experiências na gestão pública, para a gente se preparar para poder fazer essa história de Cachoeiro. Tem dois processos, né, que é o processo de ganhar a eleição, que é o mais simples, né, que as pessoas falam, ganha a eleição e depois vê. Ganhar a eleição é a parte mais fácil, a parte mais simples, mas depois você precisa ter uma musculatura, uma condição de governar a cidade. Isso. Para isso precisa de gente, precisa de apoio político. E geralmente são universos inversamente proporcionais. Muitas vezes quem tem mais condição de ganhar a eleição tem menos condição de gerir bem a cidade. Mas é um desafio que a gente tem, por isso a gente está trabalhando com esse trabalho de unir as pessoas, unir as lideranças. Né? Cachoeiro não pode mais ser vítima de um processo egoísta. Um trabalho de que a gente se junte para fazer uma boa obra, trazer bons projetos para a cidade. Eu acredito que isso a gente vai conseguir fazer com fruto de união. Tem que todos os esforços possíveis de pessoas preparadas precisam estar envolvidas, porque o desafio é imenso. Ninguém que queira administrar a cidade, que queira bem Cachoeiro, pode imaginar que é um desafio pequeno. Mas quando você tem capacidade, quando você tem preparo, quando você tem fundamento para poder fazer isso, não é tão difícil assim. E aí por isso que, na hora certa, quem tiver bem posicionado, a população tem que ter um compromisso de olhar com um olhar de capacidade. Você e seu partido têm a liberdade para caminhar
Aí você fala por você e fala pelo partido também, porque às vezes você tem a vontade, mas é preciso obedecer o partido lá em cima, a nacional, porque tem de que maneira o partido está caminhando na nacional, na estadual e tal. Alguma dificuldade de caminhar com esse ou com aquele partido? Não, sim. Obviamente, quando a gente fala de união, por uma questão já de conhecimento de alguns projetos, você sabe que alguns projetos são totalmente antagônicos ou são como água e óleo, não se combinam. Né? Então, nós vamos buscar alianças que estejam mais próximas do espectro que nós temos de identidade, que é a direita, e a gente vai trabalhar com equilíbrio. Você se coloca como candidato da direita? Eu acho que o que é a direita? São os valores e princípios que você vive. Não é um partido que você está, ou não alguém que você apoia ou que te apoia. São os valores que você vive. Bom, se você falar... se eu tenho uma pessoa cristã, eu sou cristão. Se você defende a família, eu tenho família, tenho um filho que tem 1 ano e 4 meses, que é a minha paixão. Que entende que um governo tem que ser de tamanho mínimo, de mais resultado, de economia liberal, mais de conservador nos costumes, todas essas características eu estou. Então, eu sempre fui de direita. Aliás, quando eu estava antes do meu partido, que é o Republicanos, que era o Democratas, é porque eu entendia que o Democratas era de direita, aliás, vinha de um outro partido, que foi o PFL, que era o partido de direita, e aí eu me entendi muito bem. E quando eu migrei, eu justamente procurei um partido que também tivesse identidade, que é o Republicanos, partido do governador Tarcísio, que para mim é um dos maiores gestores do Brasil, também partido do prefeito Lourenço Pasolini, a quem hoje eu estou lá aprendendo e trazendo grandes oportunidades aqui para a gente, para Cachoeiro, que também é um delegado, uma pessoa que fez um trabalho imenso contra a pedofilia. Então, assim, o partido não a direita não é prerrogativa do partido A ou B. Direita é o que você é, na essência, é o que você vive e é a visão. Agora, eu falo muito, Parrado, que partido e a sua ideologia tem que ser um filtro. Para quem olhar e falar assim, olha, eu prefiro ter um candidato mais à direita, um candidato mais à esquerda, e isso é um filtro. Mas, na verdade, quando você vai fazer uma pesquisa, escolher um candidato, você deve olhar todas as capacidades, as características que ele tem para aquela função. Se alguém deseja ser prefeito, que atributos ele tem para que nós possamos entregar os melhores resultados? Não apenas ser de direita, porque também na direita temos homens mais qualificados, menos qualificados, assim como temos na esquerda. Agora é o desafio de escolher aquele, daqui mais à frente, aquele que tenha as melhores qualidades, características para que a gente possa transformar isso em uma cidade melhor, em serviços melhores. Né? Como é que nós vamos fazer isso? Com muito diálogo. Não tem outro caminho. Então, uma coisa que eu coloco que hoje, no país todo, está trazendo muito resultado negativo, que é o extremismo. Então, embora você tenha as suas convicções, tenha as suas pautas, que são pautas legítimas e são indissociáveis da sua característica, o diálogo é sempre o melhor caminho. A gente não precisa ser extremista, deixar de dialogar, mas o que precisa é você expressar... Até porque se virar prefeito vai governar para todo mundo. E precisamos trazer... E vai conviver com pessoas que têm ideais diferentes do seu. Exatamente. Né? Não precisa ser extremista, precisa ser firme com as suas convicções. E é isso que eu acho que revela, né, um bom candidato alinhado ao perfil que ele se anuncia. Antes, eu disse aqui que você, doutor Bruno e Alan, tinha um acordo que quem tiver melhor na pesquisa vai ser o candidato apoiado pelos dois. É isso mesmo? A gente tem, é isso. A gente não só, mas assim, isso é importante entender que não é uma simples pesquisa de números. Né? Não é só isso. Não é só isso. Nós precisamos entender que na definição, não só o número que cada um possui naquele momento, mas a característica, o perfil e o diálogo. Possibilidade de crescimento, rejeição, tudo isso. Né? Na pesquisa não é só... Não é só ele tem X%. Então, você pontuou outros requisitos, como rejeição, capacidade de crescimento, mas o que eu acredito mesmo, e o que nós estamos fazendo, nós três, mas que tem muita gente chegando, e aí todos que quiserem participar, nós estamos abertos, venha conversar conosco, acesse lá nossas redes sociais e vamos bater um papo. O que nós queremos é a união produtiva, democrática, para que a gente possa produzir resultado. Nós vamos focar muito no resultado. Não dá para ficar na política da gritaria de um lado ou na política da antigritaria do outro lado. O que a gente quer é como é que
boas propostas, pessoas qualificadas podem entregar resultado, fazer as melhores ações pela cidade de Cachoeiro. É isso que esse grupo vai se preocupar, e aí não tem preocupação nenhuma. A gente está muito harmônico para a gente, um pouquinho na frente, em breve, eu acho que a gente já vai falar isso para toda a cidade. O Vitor vem recebendo muito, o atual prefeito vem recebendo críticas aí por conta das obras, essa obra que é uma obra muito importante, que está sendo realizada, é uma obra gigante, uma obra... Você executaria essa obra do jeito que está sendo executada ou não? Não, Parraro, eu me manifestei, né? Assim, não, primeiro essa obra, você enxerga como uma obra necessária ou não? Eu acho que é uma obra absolutamente necessária. Absolutamente necessária. Agora vamos falar da execução. O que eu já pontuei, o que eu venho pontuando, assim, com muito respeito à administração, que nós não vamos nos pautar por enxergar erros, mas apresentar soluções. Eu acho que a gente vai focar muito nisso. Mas, assim, lamentavelmente, nós vemos obras sem planejamento. Obras que poderiam ter sido realizadas com mais agilidade. Por exemplo, nós estamos dando exemplo, tem vários municípios, Vitória é um deles, mas tem vários municípios. Obras são realizadas nos fins de semana, são realizadas à noite, no horário de menor fluxo. Não em todos os serviços, mas em todos os serviços que são possíveis. Obras são realizadas de uma forma mais organizada, ou seja, você começa uma etapa, termina completamente essa etapa, abre, fecha, pavimenta e vai para outra etapa, porque daí você libera o trânsito, não cria um caos na cidade. O impacto é menor na vida da pessoa, né? Isso, por exemplo, você vê que a obra aqui começou de trás para frente. Ela deveria ter começado da saída, aonde a água sai, que se chama de jusante, em termos de engenharia, e ela segue para montante, que é a parte mais alta. E aí toda a água que você já tivesse coletado de onde ela tivesse começado, que seria lá na beira do rio, ela já poderia escoar. E nós tivemos muitos prejuízos porque a obra sequer começou da forma correta. Mas isso, assim, o que a gente tem pontuado? Quando a gente vê, né, que há politicagem para colocar pessoas que não têm qualificação em pastas-chave exatamente só para fazer política, o resultado é esse que está aí. E aí, quando você fala isso, a gente escuta muito falar, quem cuida disso aqui é o pessoal de Vitória e tal, mas não é questão de ser de Vitória ou deixar de ser de Vitória. Nós estamos falando da qualificação de quem vai executar, de quem vai determinar. Isso, até porque o titular da Secretaria de Obras não é de Vitória. Então, acho que o que manda mesmo, lógico que nós temos cachoeirenses que têm absoluta competência. Nós estamos exportando talento para o Brasil todo. Aliás, o que nós queremos lutar é para que a gente faça o cachoeirense ficar na cidade de Cachoeiro de uma forma geral. Então não precisamos de quadro de fora. Mas absolutamente o que nós precisamos é de pessoas competentes. Se nós tivermos a oportunidade de ter uma pessoa absolutamente competente de Cachoeiro, ela tem que comandar a área que ela tiver preparo. Então, o que eu vejo é muita politicagem hoje na Prefeitura de Cachoeiro, com objetivo eleitoreiro, e aí a população acaba sofrendo como está sofrendo. Agora, se eu te perguntar aqui, qual a sua obra prioritária quando você assumiu, essa aqui é a obra, essa obra eu vou fazer, essa eu vou realizar, tem que ser feito, qual? Eu vou falar em termos conceituais, Parraro, porque eu acho que isso indica muito o destino, ou seja, o rumo que determinado candidato quer dar para a cidade ou que determinado prefeito eleito dá para a cidade. Cachoeiro hoje, ela precisa de um banho de desenvolvimento. Nós estamos perdendo muito terreno para cidades que estão próximas a nós, que estão avançando muito. Olha Marataízes, o banho de desenvolvimento que está dando, a capacidade de atração de investimento. Então nós precisamos em Cachoeiro investir. Mas a gente precisa compreender a capacidade de Marataízes hoje, quanto os royalties, e a capacidade de Cachoeiro. Mas o que nós falamos é assim, por exemplo, Marataízes tem royalties, mas não só o royalties. Olha os investimentos que o governo do estado está fazendo lá, que são mais visíveis do que o que nós estamos fazendo aqui. O que eu estou querendo colocar é o destino que o determinado gestor colocou para a sua cidade. Marataízes olhou uma cidade turística que precisa de infraestrutura para avançar. O Cachoeiro precisa hoje de infraestrutura para que a gente possa atrair um investimento. Nós não conseguimos... Olha, todas as pessoas que vêm na cidade hoje reclamam do trânsito de Cachoeiro. Sim. O trânsito de Cachoeiro é um dos piores do estado e talvez um dos piores do Brasil. Nós não temos nenhum investimento para o trânsito, para atrair investidores. Que investimento público nós estamos fazendo para atrair investidores?
Não tem nenhum. A nossa cidade, ela tem uma dificuldade ambiental, nós somos cortados pelo Rio Itapemirim, temos o Parque do Itabira, ou seja, tem uma grande área de APP e nós precisamos estimular áreas para que a gente possa fazer o desenvolvimento. Ou seja, como é que a gente faz isso? Cidades como Linhares, cidades como Serra, cidades como Viana deram um passo imenso, porque investiram numa política robusta para que a gente possa industrializar mais a cidade, desenvolver a cidade. E aí as outras áreas vão acontecendo. Por exemplo, nós temos um desafio imenso na saúde. Mas se nós não fizermos uma política de melhoria da arrecadação, uma política de desenvolvimento da cidade, nós nunca vamos avançar na área da saúde. Você vai ouvir muito isso na época da campanha, seus adversários vão falar disso que eu vou falar aqui agora. Você vem de um grupo político que não está no grupo do governador, que não está no grupo do presidente da República. Sim. Como é que você vai administrar essa relação, sendo prefeito? Eu acho que quando nós vamos cuidar de eleição, nós vamos falar do que Cachoeiro precisa, de quem está melhor preparado para gerir a cidade. E aí a população vai decidir quem ela vai escolher no momento certo. Posteriormente a isso, não me impede nada de ter diálogo produtivo para que nós possamos trazer resultado para a cidade de Cachoeiro. Preciso destacar que nós temos diferenças ideológicas, ou seja, o presidente Lula é de esquerda ou de extrema esquerda, eu sou de direita. Aliás, pode citar como exemplo a relação do Tarcísio com a presidente da República. É isso, eu ia acabar chegando nela. Que tem diferenças claras e colocadas. E isso não afastou, como você disse, o governador Tarcísio de pleitear 6 bilhões de reais para fazer um túnel e gerar resultados para a população. É isso, quando acabam as eleições, você continua fiel ao seu espectro político, você vai trabalhar pelo aquilo que você acredita para que essa política continue, mas isso não impede de você sentar na mesa e pleitear recursos e trabalhar para que isso aconteça. Isso só faz quem tem diálogo, quem não está preocupado em fazer o extremo ataque, em apontar xingamentos, enfim, é fazer a política que eu chamo de uma política sadia, sensata, que apresenta diferença sim, como eu apresentei aqui em Cachoeiro, mas dentro do campo das ideias. Esqueçam as pessoas e vamos trabalhar com as ideias. E aí a gente tem espaço, Parraro, para trabalhar com bancada federal, nós temos espaço para trabalhar com o governo federal, com o governo do estado. Se a população confiar o voto a alguém que não é do espectro político do governador Casagrande, e essa pessoa for eu, certamente nós vamos estar lá pleiteando recursos, porque a cidade de Cachoeiro não merece que as diferenças políticas atrapalhem o crescimento da cidade. Você falou durante 4 vezes aqui que a cidade precisa escolher aquele que melhor está preparado para governar a cidade. Você está preparado para isso? Claro. Depois de todas as experiências que a gente vem coletando, eu me sinto preparado para estar no desafio de ser prefeito de Cachoeiro com muita tranquilidade. Muita gente fala assim, nossa, mas olha o que o prefeito que for eleito vai pegar na cidade. Será que é isso mesmo? E não tem desafio nenhum. O que está acontecendo hoje é que a gente enxerga uma política de gestão completamente inadequada. Ou seja, se nós tivermos um ajuste na prefeitura, na gestão, contratos supérfluos, contratos inadequados, muito dinheiro que na nossa concepção não deveria estar indo para determinadas áreas e readequar isso para outras áreas, isso aliado a um trabalho de captação, de diálogo, de interlocução, vai certamente fazer Cachoeiro nos próximos anos. Falando em captação de recursos, o prefeito está pleiteando aí um empréstimo de 50 milhões de dólares. A prefeitura já tem vários empréstimos aí que precisa estar pagando. O Casterione, quando esteve aqui semana passada, ele disse o seguinte: esse empréstimo pode inviabilizar economicamente a prefeitura. Isso pode acontecer. Como é que você vê isso? Eu me manifestei também já sobre isso. O que nós falamos? Em primeiro lugar, um projeto de lei que foi enviado da ordem de 50 milhões de dólares. Nós questionamos o porquê do financiamento em dólar, porque nós temos hoje muitas fontes de financiamento a nível nacional, que não exporia o risco de o dólar. Olha o risco que nós vamos estar expondo. O dólar pode disparar aí nos próximos anos e essa dívida aumentar. Em segundo lugar, nós criticamos muito, porque o projeto de lei que foi enviado para a Câmara sequer apontou uma única obra. E na semana passada, depois de um bastante debate, cobrança da população, o prefeito
na mídia, anunciou um pacote de obras que seria compatível a esse programa. Mas isso não supre essa carência, porque essas obras não foram para o projeto de lei, ou seja, o prefeito pode anunciar isso e não fazê-las. E mais do que isso, pouca gente ou quase ninguém viu isso, mas nós fomos lá checar. Dos 250 milhões pleiteados, ele apresentou pouco mais de 170 milhões, ou seja, ainda tem um gap de 80 milhões. Mas mais do que isso, não acho que inviabilizaria economicamente a cidade, mas eu acho que ele não tem o direito de querer definir o que o próximo gestor vai fazer para a cidade. Eu, por exemplo, olho com as obras que foram colocadas, absolutamente importantes, necessárias, muitas delas eu até defendo que sejam realizadas, mas eu defendo que sejam realizadas fruto de uma readequação fiscal, de um corte, de um sacrifício da própria máquina para que a gente possa fazer essas obras. Sem se endividar. Sem se endividar. Porque basicamente, quando você pega um empréstimo, você está dono de casa que está nos assistindo, você tem dois motivos. Ou você vai tampar um buraco, você precisa de algum dinheiro emergencial para cobrir alguma coisa, ou você quer fazer um investimento. O que eu defendo? Cachoeiro não precisa pegar dinheiro para tampar buraco. Cachoeiro precisa pegar um recurso para fazer um investimento, para que esse investimento gere retorno financeiro para a cidade. E aí se justifique, porque ao longo de alguns anos, esse próprio empréstimo vai se pagar. Vamos falar, por exemplo, mas como você poderia fazer isso? Investindo, por exemplo, num grande distrito industrial, para a gente poder fazer uma área que possa realmente atrair pessoas, que Cachoeiro se torne um local adequado para que empresas enxerguem a cidade como um grande potencial. Nós não temos área para isso hoje. De modo que se você faz isso, como Serra fez, como Linhares fez, como Viana fez, você consegue atrair o investidor e o próprio investidor vai gerar divisa para a cidade. Então esse empréstimo vai ser pago por a sua própria retroalimentação da sua ação. Então nós temos hoje que este empréstimo, da forma como está sendo feito, para as obras que foram colocadas, não deveria ser contraído. Deveria ser feito um exercício muito grande para que você possa economizar do erário público, que nós temos uma arrecadação de quase R$1 bilhão, e a gente colocar. Não é dificuldade nenhuma economizar 40, 50 milhões de reais por ano para a gente fazer lembrar isso. Que passa pela Câmara, Banco Central e depois Senado. Né? Tem um caminho ainda para... E aí é outro ponto de crítica que a gente fala, por quê? O cronograma que foi apresentado pelo prefeito é que isso seja concluído no primeiro semestre. Isso é praticamente impossível de fazer. Impossível. Então, assim, eu não acho adequado que no ano eleitoral o prefeito possa querer... O último ano dele, depois de não ter feito nenhuma dessas obras, nenhum exercício para fazê-las, no último ano querer carimbar isso e obrigar os próximos gestores a seguir numa linha que talvez possam não acreditar. Beleza, fechamos aqui o nosso programa, acabando o nosso tempo. Agradeço demais a sua vinda aqui, bom conversar com você. Sucesso na sua caminhada. Eu que agradeço, Parraro. Espero voltar em breve aqui com muitas outras novidades boas para a população. Voltar já como candidato. Né? Vou trabalhar, por isso nós temos nossos parceiros, que é o Bruno e o Alan. Eu vou desejar ser muito feliz se eles forem dos candidatos, mas o que eu quero mesmo é que eu tenha o apoio dos dois, que são dois deputados, para continuar trabalhando para o Cachoeiro. Em breve a gente possa estar aí liderando a cidade. Mas se não for isso, vou estar com os dois fielmente para que a gente faça a mesma coisa. Obrigado, Diego. Um abraço. Turma, fechando o programa aqui, hein? Para você um grande beijo. De volta amanhã, se Deus quiser, às 8. Até lá, se Deus quiser. Uma tarde linda, abençoada para você e sua família. Tchau, gente. Tchau, Brasil.